A Bíblia fala de duas pessoas que foram arrebatadas, Enoque e Elias. Esses dois homens de Deus nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Quando se fala em quem foi arrebatado na Bíblia, algumas pessoas pensam que Moisés também passou por essa experiência. No entanto, isto não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. Parece que somente seu corpo é que foi sepultado de forma miraculosa. Deuteronômio 34, 6. A Bíblia também fala de pessoas que foram arrebatadas em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas esse tipo de arrebatamento obviamente é diferente dos arrebatamentos experimentados por Elias e Enoque. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária que foram submetidos, depois seguiram suas vidas normalmente até finalmente morrerem. Como Enoque foi arrebatado vivo? O livro de Gênesis menciona brevemente a história de Enoque. Ele era um homem temente a Deus e tinha uma vida completamente diferente da grande maioria de sua geração. Enoque viveu no período anterior ao dilúvio. Isso significa que não é possível determinar exatamente uma data em que ele viveu. Curiosamente, Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que, de acordo com a Bíblia, foi a pessoa que mais viveu neste mundo. Como Matusalém foi pai de Lameque, da linhagem de Sete, então Enoque foi avó de Noé. A Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre como Enoque foi arrebatado vivo ao céu. O escritor de Gênesis apenas informa que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Gênesis 5:24. Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. Os estudiosos discutem se esse número deve ser interpretado de forma literal ou simbólica. Gênesis 5:22-24. Como Elias foi arrebatado? O arrebatamento de Elias já é descrito com maiores detalhes na Bíblia. O profeta Elias exerceu um importante ministério no século 9 a.C. Ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado com a idolatria. Jezabel, a esposa do rei Acabe, patrocinava a adoração pagã entre os israelitas e se empenhava em destruir a adoração ao Deus de Israel. Foi nesse contexto que Elias fez grande oposição como profeta do Senhor. Num determinado ponto de sua vida, ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome de Deus em Israel, que acabou pedindo a própria morte. Mas Deus tinha um plano que Elias jamais poderia imaginar. O homem que orou a Deus pedindo para morrer, foi arrebatado vivo ao céu sem conhecer a morte. A Bíblia diz que após atravessar milagrosamente o rio Jordão, juntamente com Eliseu, Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho em conexão com uma carruagem de fogo, segundo Reis 2:11. O que aconteceu com quem foi arrebatado na Bíblia? A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com quem foi arrebatado vivo, no caso Enoque e Elias. Tudo o que sabemos é que eles foram estar com Deus. Enoque é citado como um grande exemplo na galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Enoque foi transladado. Hebreus 11:5. Já o profeta Elias aparece uma vez mais no importante evento da transfiguração de Jesus. Juntamente com Moisés, Elias conversou com o Senhor Jesus acerca de sua obra de redenção. Marcos 9:2-13. Por que Enoque e Elias foram arrebatados, se todos têm que morrer? Algumas pessoas pensam que o fato de Enoque e Elias terem sido arrebatados vivos causa algumas contradições bíblicas. De fato, a morte é uma ordenança de Deus por causa do pecado. Depois da queda, todos foram contaminados pelo pecado, pois Adão era o representante da humanidade. Gênesis 3. Por isto o apóstolo Paulo escreve que todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15:22. Da mesma forma, o escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Então isso significa que a morte física é uma sentença inevitável a todos os pecadores. Claro que a morte em consequência do pecado abrange não apenas a morte física, mas a morte espiritual e eterna. Sob esse aspecto, por que Enoque e Elias foram arrebatados sem passar pela morte? A resposta desta pergunta passa pela soberania de Deus. Antes, é preciso entender que Enoque e Elias não foram arrebatados porque eram imaculados. De fato, eles eram homens justos e tementes a Deus, mas não por causa de seus méritos próprios, e, sim,
pelos méritos de Cristo. A Bíblia explica isto na importante doutrina da justificação pela fé. Portanto, apenas podemos dizer que Enoque e Elias foram arrebatados vivos, porque Deus achou por bem, de acordo com sua livre e soberana vontade, proceder dessa forma para com eles. O mesmo Deus que colocou a morte como regra pelo pecado, pode também suspender essa regra quando bem entender. Além disso, os arrebatamentos de Enoque e Elias cumprem o propósito de apontar para a realidade do arrebatamento futuro, que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que os redimidos que estiverem vivos nesse momento terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. 1 Coríntios 15, 50-56.